Fala galera do YouTube, tudo bem? Para você que está entrando aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje a gente vai aprender como fazer a modelagem e também como costurar uma regatinha bem simples. Então, você pode estar fazendo em qualquer tipo de tecido mais fresquinho e é ótimo para usar nesse verão. Então, vamos ao passo a passo de como fazer a modelagem e também como costurar essa regatinha. Para dar início ao processo de modelagem, nós vamos iniciar retirando a medida da circunferência do busto. Então, com a fita métrica, você passa em volta de toda a circunferência do busto e você vai ver quanto que vai dar. No caso aqui, eu vou estar trabalhando com a medida 96. No papel já esquadrado, partindo de um ângulo reto assim, a gente sempre tem que partir desse ângulo, a gente começa a trabalhar toda a modelagem. Por quê? Porque assim a gente faz um molde bem certinho e ele não corre risco de ficar torto. Preenchi todas as bolinhas do manequim 42, traço agora decote, ombro e cava. Depois eu vou descer da parte mais alta do ombro à altura da cintura. É outra medida que tira também. Depois a gente vai pegar e vai esquadrar nessa linha, uma linha reta. A gente vai estar trabalhando aqui a linha da cintura. Depois a gente vai marcar a quarta parte da cintura. Essa régua ela já dá a quarta parte, mais a folga de pence de 2 centímetros. Então, fiz aquela marcação ali, eu vou pegar e vou traçar da cava até a cintura. Assim eu já tenho uma modelagem bem basiquinha de um corpinho. Agora eu vou marcar o meio ali da cintura, ó, dividir ao meio. Agora eu vou estar trabalhando uma linha de apoio. Essa linha da cava ela é muito importante para a gente estar trabalhando essa pence. Então a gente faz essa linha para a gente ter um apoio ali, para a gente estar posicionando a pence no local certinho. Depois que eu fiz essa marcação, eu vou pegar a fita métrica e vou ver ali a metade que deu ali na cintura, ó, dessa forma. No caso aqui deu 12 centímetros. Eu vou lá em cima com a mesma medida e vou marcar os 12 centímetros. Depois que eu fiz essa marcação, agora eu vou traçar uma linha reta. Eu vou unir esses dois pontos por uma linha reta. Depois que eu fiz essa marcação, eu vou distribuir agora aquela folga que eu deixei de pence. Ó. Marquei um para um lado, um para o outro. E vou ir nessa linha que eu fiz de apoio também. Vou descer aproximadamente uns 4 a 5 centímetros. No caso aqui eu desci 4 centímetros. Depois eu vou fechar, formando assim a pence. Pence finalizada, vai ficar dessa forma. Agora a gente vai estar trabalhando aqui a parte do ombro. Como a gente vai estar fazendo uma regata, é muito importante para a gente saber o local exato, partir do meio do ombro. A gente marca o meio exato do ombro e você determina a largura que você vai querer da alcinha da blusa. Então, no caso aqui eu vou estar trabalhando a medida de 2,5 a 3 centímetros, sempre nessa faixa de 2 a 3,5. Se você quer ela um pouquinho mais larga, você marca. Se você quer ela um pouquinho mais fininha, você marca também. Então, dividi, ó, marquei 2 centímetros para o lado, 2 para o outro, dessa forma. Agora eu vou estar determinando também a profundidade do decote. É muito importante determinar a profundidade do decote, por quê? Porque você vai estar trabalhando uma blusinha que não vai ter zíper, que não vai ter nada. Então, tem que fazer o decote um pouco mais profundo para poder entrar também. Então, depois que eu fiz isso, eu traço ó, a parte do decote e lá na parte da cava eu vou subir 1 centímetro. É muito importante subir aquele 1 centímetro porque não vai ter manga. Então a gente precisa fazer isso para não ficar nada folgado debaixo do braço. Depois que eu fiz aquele procedimento, eu vou pegar agora, eu vou estar trabalhando a pence. Eu vou transferir essa pence. Não dá para mim poder fazer uma blusinha assim com essa pence no meio. Então eu vou jogar ela para a lateral. Aí no canal já tem um vídeo que eu expliquei bem específico, bem detalhadamente, só como que a gente faz esse procedimento para transferir a pence e marcar essa pence do lado, essa pence do busto. Então, ó, posicionei o gabarito ali no ápice da pence, eu vou traçar dessa forma, partindo lá do meio do ombro, ó, vou fazer essa linha de apoio. Ó. Ali nessa parte da lateral, a gente vai estar trabalhando já a modelagem da pence. Agora eu vou pegar e vou cortar todo o molde, com bastante cuidado eu vou cortar e vou agora transferir essa pence. Vou ali naquela parte que eu fiz, ó, onde eu vou transferir a pence e vou cortar até o ápice, lá naquela bolinha lá onde é praticamente o bico do seio. Agora eu vou pegar e vou fechar essa pence e automaticamente ela já é transferida ali para a lateral. Então, fechei a pence, agora eu vou pegar e vou colar ela para ela poder ser transferida para a lateral. Depois que eu fiz esse procedimento, eu colei um pedaço de papel por baixo só para dar para visualizar melhor. Eu vou pegar agora e vou colar novamente esse corpinho que eu estava fazendo para poder terminar de traçar o restante do molde. Note ali que aquela parte da cintura fica um pouco para cima, então ó, a gente tem que pegar porque a gente transferiu a pence dali para a lateral, então a gente precisa acertar novamente essa parte da cintura. Novamente eu vou ali, ó, esquadro uma linha reta,
Muito importante ir fazendo esses ajustes, porque a gente está fazendo alteração no molde, então a gente tem que ir fazendo todas essas correções. Agora eu desci 20 centímetros daquela linha da cintura e vou esquadrar uma linha reta. Essa linha vai ser a linha do quadril. Então, com bastante cuidado, eu vou lá, esquadro uma linha reta e vou marcar ali a quarta parte do quadril. Então, marquei a quarta parte do quadril, eu vou efetuar a união da linha do quadril até a linha da cintura. Agora, nota que aquela parte da cintura ficou um pouco... A gente não vai estar trabalhando um vestido tubinho. É uma blusinha mais soltinha, então eu peguei a régua de acinturar e fiz uma harmonia naquela parte ali para poder ficar mais harmônico, não ficar tão apertadinho no corpo. Então, vai ficar um pouquinho mais folgadinha e vai vestir melhor. Então, é muito importante fazer essa harmonia na lateral. Agora, nessa parte da frente, eu decidi fazer a parte da frente um pouco menor. Então, eu subi ali com a fita métrica 8 centímetros, ó, e vou traçar dessa forma, partindo ali daquela parte até a lateral. Assim, essa parte da frente vai ficar um pouco menor e a parte das costas da blusa vai ficar um pouquinho maior. Isso é uma parte opcional também. Se você quer fazer ela inteira, retinha, pode fazer também. Se você quer fazer ela um pouquinho menor, como eu estou fazendo, é só subir ela aproximadamente uns 8 a 10 centímetros, você determina o tamanho que você quer também. E a modelagem da frente ela já está feita. Agora a gente vai estar trabalhando a parte das costas. Novamente eu vou lá, esquadro no papel e vou estar trabalhando aqui a mesma modelagem que eu estou trabalhando na frente, que é o manequim 42. Então preencho todas as bolinhas com bastante cuidado e vou agora traçar decote, ombro e cava. Assim eu já tenho aqui uma base do manequim 42, que é o manequim que eu estou trabalhando. Depois eu vou descer a altura da cintura. É muito importante colocar 1 centímetro a mais nessa parte das costas por conta da vestibilidade. As costas ela é um pouquinho maior do que a parte da frente. Depois eu peguei e tracei ali a linha da cintura e coloquei a quarta parte sem pence. Nessa parte a gente não precisa colocar folga para pence. A pence a gente só coloca na parte da frente só por causa do busto, para não ficar aquela folga debaixo do braço. Então a gente vai pegar e vai fechar ali toda a parte da lateral e vai descer também aqui a mesma altura que a gente desceu na frente, que é a altura do quadril. Nesse caso aqui, depois que eu desci 20 centímetros, eu esquadro uma linha reta e vou marcar aqui a quarta parte da circunferência do quadril e ligo até a cintura. Assim como na parte da frente eu fiz uma harmonia ali naquela parte, na parte das costas eu faço também o mesmo procedimento para poder ficar mais... não ficar tão justinho no corpo a regatinha. Na parte das costas eu resolvi descer 3 centímetros. Essa linha que eu vou traçar aqui não é uma linha oficial ainda, é uma linha só temporária, mas eu já tracei ela para poder facilitar. Então, ó, a gente vai ter que fazer uma alteração depois nessa parte, porque a gente alterou na parte da frente, a gente tem que alterar na parte das costas. Agora eu vou pegar, vou traçar a parte ali, ó, do ombro. Eu vou pegar e vou colocar a mesma medida que eu fiz na parte da frente. Se você colocou 2 centímetros para cada lado, na parte das costas a mesma coisa, coloca 2 centímetros. E eu desci ali na parte do decote 1 centímetro também. Eu traço esse novo decote e ali na parte das costas também eu vou subir 1 centímetro na cava e vou retraçar essa nova cava. É muito importante conferir todas essas medidas para poder encaixar certinho a parte da frente e a parte das costas. Agora vem a parte da lateral da blusa. Com a pence fechada a parte da frente, eu vou posicionar ela sobre a parte das costas para eu poder conferir aquela parte da lateral. Lembra que aquela linha de baixo eu falei que ela era uma linha temporária. Então, ó, é muito importante a gente conferir essa parte. Eu vou fechar a pence ali, porque quando a gente for costurar o tecido, a gente vai fechar a pence. Então eu já fechei ela ali no papel e posicionei sobre a parte das costas. Então eu vou conferir toda aquela parte da lateral e vou marcar ali exato. Eu tenho certeza que vai sobrar um pouquinho na parte das costas. Então por isso que a gente tem que fazer essa alteração. A gente alterou o molde, a gente tem que conferir. Então eu marquei o local exato ali, onde vai finalizar, ó, dessa forma. Então eu vou traçar novamente essa linha de baixo. Assim eu vou ter certeza que as duas laterais da frente e das costas, elas vão bater no momento que eu for costurar. Já corrige no molde uma coisa que poderia dar defeito no tecido. Então, é só cortar todo o molde da parte das costas e a modelagem ela já está praticamente finalizada. Essa blusinha eu vou estar confeccionando ela num cetim de seda, que é esse cetim aqui estampado. Esse tecido ele veio da loja Teodora Tecidos Online, que é uma loja parceira aqui do canal. E eu vou deixar todas as informações, o link da loja, tudo aí no box de informação. Aqui tem aproximadamente 1,5 m de tecido e eu vou estar cortando ele no viés. Então, isso vai fazer com que a blusa ela tenha um caimento melhor. Note assim, eu estou dobrando o tecido dessa forma. Normalmente a gente coloca no fio reto. Assim eu vou cortar a regata já no viés, porque eu vou querer que essa regata ela tenha um caimento melhor. E às vezes o cetim, se você estiver utilizando ele e ele não estiver elastando, posicionando dessa forma, você consegue fazer com que a blusa ela vista melhor. Então, ó, eu dobrei o tecido dessa forma e posiciono o molde no viés, dessa forma assim. Então, ó,
Vou cortando depois todo o molde com bastante cuidado, deixando essa margenzinha de costura. Então, vou cortando com bastante cuidado a parte da frente, parte das costas, seguindo esse mesmo sentido do fio. Assim a blusa ela vai ter um caimento melhor e ela vai vestir melhor também no corpo. Então, vou cortando toda a blusinha com bastante cuidado, parte da frente e parte das costas. E para o acabamento eu vou cortar tiras em viés. Eu estou cortando tiras de aproximadamente 4 centímetros. Eu marco ali com bastante cuidado, seguindo também o mesmo sentido do fio no viés. Aí no canal já tem vídeo onde eu expliquei só como fazer viés. Depois que eu já cortei toda a parte da frente, costa e viés para poder dar acabamento nas cavas e também no decote, é o momento que agora eu vou iniciar o processo de costura. Eu vou iniciar aqui, ó, alinhavando as pences dos dois lados da frente. Então, ó, antes de levar a máquina de costura, é muito importante alinhavar para não ficar torto essa parte da pence. E eu vou deixar ali uma folga de aproximadamente uns 10 centímetros de linha passando, porque eu não vou dar retrocesso. E aquela parte da linha sobrando vai facilitar no momento para eu poder dar os nozinhos para a pence não soltar, para a pence não ficar solta. Então, ó, eu não dei retrocesso no início, mas eu vou ali com bastante cuidado a mão, ó, e dou nozinhos para poder prender essa pence. Isso faz com que a pence não fique aquela pence bicuda. Se você dá retrocesso ali naquela parte, fica muito marcado aquilo ali, ó, e fica feio. Então assim, ela vai ficar uma pence mais discretinha. O próximo passo eu vou pegar a parte da frente sobre a parte das costas, lado certo com lado certo, e vou unir somente um dos ombros. Eu preciso que essa parte do decote ela fique ainda aberta, porque eu vou passar um viés em volta dela. Então, leva a máquina de costura e eu estou utilizando uma linha de uma cor um pouco mais escura para dar para visualizar melhor. Mas se você estiver fazendo, você usa uma linha da mesma cor e depois é só fazer o acabamento ou na overlock ou na zigue-zague desse ombro. O próximo passo agora é passar o viés em volta de toda a parte do decote e também toda a parte da cava da blusinha. Então, não precisa ter pressa, vai com bastante cuidado nessa parte, porque se soltar o viés nessa parte aí ou o viés ficar um pouco torto, tem que descosturar tudo de novo e repregar. Então, com bastante cuidado, eu vou passando o viés em volta de toda a parte da cava da blusa e vou passar também da mesma forma que eu estou fazendo, em volta de toda a parte do decote. Então, não precisa ter pressa, essa parte do viés tem que ir com bastante cuidado, porque é uma parte um pouco delicada, isso vai ser a parte do acabamento da blusa, então não precisa ter pressa, vai com bastante cuidado. E eu estou utilizando um aparelho de viés, acredito que seja de 2,5, então o viés, esse aparelhinho ele já vira o viés e ele já dá esse acabamento, então vou prendendo com bastante cuidado essa parte ali e eu costuro um pouquinho a mais para poder cortar depois. E faço o mesmo procedimento em volta de todo o decote. Aí no canal tem vídeo também onde eu já expliquei sobre como utilizar o calcador para máquina doméstica, então eu vou deixar o link aparecendo aí para vocês também. Se você tiver alguma dúvida sobre como passar o viés, sobre como utilizar o calcador de viés, eu vou deixar aí na descrição também. Com bastante cuidado, eu vou prendendo também em volta de toda a parte do decote. Tem que ir com bastante cuidado. E o próximo procedimento depois que eu passei em volta do decote, eu vou posicionar bem certinho aquela parte ali do outro ombro que ficou aberto, ó, dessa forma, e eu vou fechar essa parte também. Então, ó, leva a máquina de costura posicionando os viés. Os viés eles precisam se encontrar nessa parte do ombro para poder ficar com um acabamento bonitinho. Então, ó, com bastante cuidado eu vou pegar, dou retrocesso ali no início e vou prender toda essa parte fechando o outro ombro. Depois que eu fechar todo esse ombro, eu vou pegar e vou fazer o acabamento também. Você faz o acabamento da forma que você tem. Se você tem uma zigue-zague, se você tem uma overlock, você faz o acabamento que você quiser. Então, é uma coisa opcional. Depois que você fez aquilo ali, é a hora de passar o viés também da mesma forma em volta da outra cava, porque esse ombro ele estava aberto, agora a gente fechou, agora já dá para a gente poder passar o viés em volta de toda a outra cava. O acabamento ele é simples, não é um acabamento assim muito complicado. É só passar o viés em volta da cava, do decote e depois fecha o outro ombro e passa o viés de novo em volta de toda a cava. Então tem que ir com cuidado, essa parte do viés tem que testar antes certinho. Depois que eu já passei o viés em volta de toda a cava, é o momento que eu vou pegar o lado certo sobre o lado certo da parte da frente e parte das costas e eu vou fechar toda essa parte da lateral da blusinha. Então, ó, sempre ajeitando com bastante cuidado, porque o cetim ele escorrega um pouquinho, então tem que ter um pouco de paciência, não precisa ter pressa para costurar esse tipo de tecido. Vou com bastante cuidado, ó, costurando, fechando toda a parte da lateral. Então, depois que eu fechei essa parte da lateral, eu repito o mesmo procedimento dos dois lados e faço o acabamento na overlock. Lembrando que eu estou utilizando linhas escuras para dar para vocês visualizarem melhor.
Então, se vocês estiverem fazendo, usem linha da mesma cor do tecido. Depois que eu fechei ali toda aquela parte, é o momento de fazer a bainha da blusinha. Depois que a gente fez o acabamento na lateral, é o momento de fazer a bainha. Eu aconselho fazer uma bainha lenço, que é uma bainha um pouquinho mais delicada, uma bainha mais fininha e que não fica enrugada. Então, ó, eu dobro uma vez e passo uma costura ali bem próxima, ó, bem próxima à borda, com bastante cuidado, ó. Vou fazendo esse procedimento em volta de toda a bainha da blusa. Depois, aquele excesso eu vou cortando com a tesourinha. Depois, novamente, eu levo a máquina de costura e viro. Pelo lado avesso, ó, eu vou batendo uma costura em cima da mesma costura. Então, isso é a bainha lenço e ela faz a bainha ficar mais delicada. E não fica uma bainha enrugada, fica uma bainha mais lisinha. Depois que a gente passa ela mesmo ao ferro, fica uma bainha bem bonitinha e delicada. Eu gosto muito de fazer essa bainha em tecidos finos, tipo esse cetim, em vestidos, tudo a gente usa essa mesma bainha para poder ficar com um acabamento mais bonitinho. Depois que a gente terminar e fazer toda a bainha da blusinha, a blusinha está praticamente finalizada e eu vou mostrar para vocês todo o resultado. Então, pessoal, esse aí é o resultado do vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu joinha, se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. A gente já está chegando a quase 80 mil inscritos aqui no canal. Então, deixem sugestões aí embaixo também para os próximos vídeos. Em breve eu vou estar trazendo mais vídeos novos para vocês. Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço.